Vamos dar continuidade ao conteúdo de limnologia. Essa corresponde à aula assíncrona de quarta-feira. E vamos falar sobre macrófitas. Falar um pouquinho de macrófitas nas represas, né, nos reservatórios. Então, para isso, nós vamos dar uma visão geral de macrófitas. Lembrando que eu não sou botânico, tá? Então, eu adaptei uma aula aqui com umas imagens, comentar um pouco sobre as macrófitas. Não vou dar detalhes de identificação, de taxonomia. Foi com base que eu peguei na literatura e alguns sites, né? Principalmente a questão das imagens. Tá? E aí vocês podem entrar em contato com algum especialista na área de botânica, né, as professoras de botânica do curso, recomendo, caso haja alguma dúvida. Porque o nosso enfoque aqui é a parte mais ecológica, né, o que está associado aí às macrófitas. Então, fazem parte aí, né, das comunidades biológicas aquáticas, né, as macrófitas. Tá? Então, de acordo com o International Biological Program, o termo macrófita aquática constitui uma designação geral para os vegetais que habitam desde brejos até ambientes totalmente submersos, alagados, enfim, sendo essa terminologia baseada no contexto ecológico, tá? Independentemente, em primeira instância, de aspectos taxonômicos. Então, tem vários grupos aí não relacionados que são chamados de macrófitas. Tá? Um termo geral aí também. Compreendem quem? Macroalgas de plantas com folhas que podem atingir até 2,5 metros de diâmetro e suportar até 40 quilos, como por exemplo a Vitória régia, né? A Vitória amazônica, como mostra aqui a ilustração. Aqui, a Vitória régia, folhas enormes. Outra bastante conhecida, a Salvínia, tá? Que é uma pteridófita, Salvinialis, Salvinias, que você já deve ter estudado aí na botânica, né? Muito bonitinha. A Pistia stratioides, Magnoliophyta liliopsida alismatalis arace. Tá? De certa forma lembra folha de repolho, né? Mas pelo que eu vi não é comestível. Então essas macrófitas constituem em sua grande maioria vegetais superiores que retornaram ao ambiente aquático, né, em termos evolutivos, e dessa forma apresentam ainda algumas características de vegetais terrestres e grande capacidade de adaptação a diferentes tipos de ambientes. É um grupo heterogêneo, né, como foi comentado, são geralmente classificadas segundo o seu biótipo no ambiente aquático, nos seguintes grupos ecológicos, tá? Aqui que é o nosso foco. As macrófitas aquáticas emersas, certo? Que elas são enraizadas, porém com folhas fora da água, que é o caso de Eleocarix, essa aqui que mostra a imagem. O caso de Typha domingensis, essa aqui. Tá? Depois vocês podem pausar o vídeo e olhar com calma essas imagens, né? Como também o material depois em PDF. As macrófitas aquáticas com folhas flutuantes, que são essas que estão enraizadas e com folhas flutuando na superfície d'água. No caso de Nymphea sp, essa aqui com essas flores grandes, né? Quer dizer, grande, eu não sei, imagino que sim, não tenho ideia do tamanho aqui, mas em relação às outras folhas são. E ninfóides, essa outra aqui. Tá? Isso aqui lembra a folha de agrião um pouco, né? Bom, macrófitas aquáticas submersas enraizadas, né? São enraizadas crescendo totalmente submersas na água, que é o caso de Egeria densa, essa aqui, né? E Maiaca sp, essa outra aqui. Essas macrófitas, gente, elas são de interesse para a aquariofilia, tá? Plantas ornamentais dentro de aquário, tá? Então essas duas aqui são muito comuns, aí, vendidas em lojas de aquário, entre outras aí.
peixes adoram, né, ficar associados a essas plantas. As macrófitas aquáticas submersas livres, que permanecem flutuando submergidas na água e geralmente prendem-se a pecíolos e caules de outras macrófitas, que é o caso de Utricularia sp. Tá? Lembrando a flor dela aqui, amarela, e o tipo de folha aqui, algo meio triangular, né? Por exemplo, atenção, é uma planta carnívora, tá? Adora capturar aí invertebrados, né? Insetos devem pousar nessas flores aí e não escapar. E as macrófitas aquáticas flutuantes, né, que flutuam na superfície da água, o caso de Piscia, Stratioides, né, Euquinorchia, olha o repolho aqui, e a Piscia. Então isso aqui tem eu me lembro do tempo que eu estudei botânica, tem um tecido aqui, acumula ar e facilita, ajuda na buoyância aí desse vegetal. Tá? Então confirmem aí, mas eu acho que é isso. Aqui então é um desenho com todas as categorias ecológicas aqui, um esquemático, tá, mencionadas, retirado do Esteves. Tá? Então as macrófitas emergentes, as macrófitas com folhas flutuantes, as macrófitas submersas livres, as macrófitas submersas enraizadas e as macrófitas flutuantes. Tá? Bom, essas macrófitas, macrófitas anfíbias, não parecem no esquema porque são consideradas aquáticas no sentido estrito, tolerando tanto períodos secos e de cheia. E aí, dependendo da condição do habitat, tem espécies que se apresentam de determinada forma e mudam conforme o habitat muda também. Por exemplo, Echinodorus tenellus, que é a erva do plântano. Pode ser encontrado na forma submersa em nível de água alto ou imerso em nível baixo. Já é Echinacea azurea, vulgo água-pé, varia de forma de acordo com a idade. Quando jovem, ela é uma submersa fixa, mas quando adulta torna-se emersa ou de folha flutuante. Interessante, né? Então, isso dependendo da classificação adotada. Então, tem a muda de forma e de ecologia também, né? De nicho ecológico aí. Aqui da esquerda, o Echinodorus tenellus, a folha submersa. E à direita, Echinodorus tenellus, a folha emersa. Bom, até os anos 50, a década de 50, acreditava-se que as macrófitas aquáticas desempenhavam um papel pouco relevante, na dinâmica dos ecossistemas lacustres, sendo seu estudo muito negligenciado no âmbito das pesquisas limonológicas, mas de lá para cá isso mudou. Tá? Atualmente, pesquisas sobre o papel funcional desempenhado pela comunidade de macrófitas aquáticas no metabolismo de ecossistemas límnicos ressaltam a grande importância deste compartimento capaz de estabelecer um forte intercâmbio entre o ecossistema aquático e o ambiente terrestre adjacente. Diversos estudos sobre macrófitas aquáticas enfatizam sua elevada produtividade e importância na ciclagem de nutrientes. Bom, esse ambiente das macrófitas, né, ele acaba sendo um local assim, para vários organismos ali ficarem associados. Tá? Eles formam um habitat que é interessante, tá? Para vários organismos. Então, o grande número de nichos ecológicos e a vasta diversidade de espécies animais observadas nas regiões litorâneas pode ser atribuída principalmente à alta produtividade das macrófitas. Tá? Então, elas servem ali de abrigo. Né? Os bichos ficam ali, ficam protegidos, tá? Já vamos falar deles. A alta produtividade de macrófitas encontradas nessas regiões que muitas vezes são considerados os principais responsáveis
pela produtividade biológica do sistema como um todo. Godoy, mostrando a importância ecológica das regiões litorâneas, ressalta que muitos peixes do rio dependem das lagoas marginais em diferentes aspectos e fases de seu ciclo de vida. Bom, aqui o ponto que eu queria chegar, tá? Eu como ictiólogo, vou enfatizar esse aspecto aqui, tá? Fico eu falando de botânica, de planta, mas são importantes, obviamente, tá? Mas muitos dos animais que se abrigam nesse habitat, nesse ambiente que as macrófitas formam, tá? São peixes, tá? Ali as macrófitas formam um habitat, né, que é propício para os peixes se alimentarem e reproduzirem, principalmente os juvenis, as larvas, né, os pós-larvas. Mas vai ter inseto aquático ali, vai ter girino, tá? Tem anfíbios ali também, vão adorar ficar associados às macrófitas, tá? Então, por exemplo, esse trabalho aí do boletim de pesquisa e desenvolvimento do pessoal da Embrapa lá do Pantanal, né, essa foto mostra aqui dois pesquisadores, né, coletando peixes junto à margem do rio, junto às macrófitas, tá? Vejam aqui o aguapé, tá? Que o laser, tá? Os aguapés, eles passando essa rede aqui, esse tipo de pulsar, né? Na verdade está sem o cabo, né? Tipo um peneirão quadrado, né? Para capturar os peixes, tá? Eu como ictiólogo seguido faço isso, quer dizer, eu fazia, né? Com essa pandemia eu não estou coletando mais. Então é muito interessante aqui, geralmente associado a essas plantas que a gente pega, os peixes mesmo, parece os bichinhos diferentes, né? É bem interessante. O ecossistema associado junto aí às macrófitas, tá? E elas fazem parte desse ecossistema. Por exemplo, eu tirei um trecho desse trabalho, tá? Porque é um estudo bioecológico, né? Aspectos bioecológicos dos peixes associados às macrófitas aquáticas na Baía Tuluiú do Rio Paraguai, no Pantanal Sul. Do total de 269 espécies de peixes que ocorrem na planície do Pantanal, né? Trabalho do professor Heraldo Britsky, de 2007, 85 foram encontradas associadas às macrófitas aquáticas nesse estudo, equivalente a 32% do número significativo, evidenciando a importância das macrófitas aquáticas para a manutenção e riqueza e diversidade de peixes em ambientes inundáveis. Aí esse é um aspecto. Tem todo o aspecto bioecológico, de teia alimentar, né, associado também, que eu aqui não vou entrar, mas quem puder depois ler esse trabalho vale a pena. Ok. Bom, entre os diversos papéis desempenhados pelas macrófitas aquáticas, podem ser citados a liberação de nutrientes através do chamado efeito de bombeamento, que constitui na absorção de nutrientes das partes profundas do sedimento e sua posterior liberação na coluna d'água por excreção ou durante sua decomposição. A planta absorve, né, esses nutrientes e metaboliza, né, libera, né, durante, né, nesse processo de decomposição. A função de hospedeiras para associações com águas perifíticas e bactérias fixadoras de nitrogênio também. E aqui o fornecimento de hábitats diversificados e abrigo para larvas de peixes, além de suas partes submersas servirem de receptáculo para ovos de diversas espécies, ampliando assim a disponibilidade de nichos a serem utilizados por estes. E suas raízes também atuam como local de proliferação de micro-organismos importantes na alimentação dos mesmos. Fornece ainda locais sombreados para abrigo de formas sensíveis às altas intensidades de radiação solar. É um abrigo, uma espécie de berçário também.
É importante papel trófico, né, por servirem como fonte de alimento para algumas espécies de aves e mamíferos aquáticos. Autores como Guevasquia e Esteves citam altos conteúdos de proteínas e carboidratos solúveis presentes em sua reduzida fração de parede celular, sendo que em regiões tropicais, onde as altas temperaturas aceleram o processo de decomposição, as macrófitas aquáticas podem ser os mais importantes fornecedores de matéria orgânica para a cadeia detritívora. As macrófitas também têm um papel bioindicador, tanto do estágio sucessional do ecossistema aquático, por exemplo, a presença de taboa, que é Typha dominguensis, que é indicativa da presença de solo úmido ou pantanoso, quanto ao estado trófico do sistema, como por exemplo as espécies de Equinorchia crassipes e Pistia stratioides, que são indicadoras de eutrofização, isto é, de enriquecimento por nutrientes. Essas espécies, por requererem altas concentrações de nutrientes, vêm sendo utilizadas com sucesso na recuperação de rios e lagos poluídos por suas raízes formarem uma densa rede capaz de reter até as mais finas partículas em suspensão, além de absorverem substâncias tóxicas provenientes do despejo industrial e doméstico. Tá? Então isso se faz, né, usar esses aguapés para absorver essas toxinas, tá? Para tipo filtrar, né? Mas depois tem um problema, essas aguapés proliferam com essa demanda toda de excesso de esgoto, de toxina, de poluente, né, que tem nesses ambientes. Aí depois o que vai se fazer com essa macrófita? Tem que se retirar e levar para outro lugar, ou cremar, ou dar um outro tratamento, um outro destino. Né? Porque é tipo assim, a toxina passou da água e foi para a biomassa dessas macrófitas. Né? Então a toxina ficou ali, tipo assim, concentrada. Né? Ok. Aqui um exemplo, tá, de comunidade perifítica, epifíton, sobre uma folha de macrófita aquática. Tá? Então, é um tipo de perifíton que fica associado à folha da macrófita. A vorticella, protozoário, que é o número 1, a tabelária, que é o 2, a sinedra, número 3, a 4, a cimbela, a 5, gonfonema, aqui, a 6, coconês, esse aqui, onde é que está a 6? Aqui, tá? A 7, epitêmia, 7, tá aqui. 8, acantes, aqui, parece uma bandeira, né? Todas diatomáceas. 9, bulboqueta, 9, essa aqui. 10, cladófora. Cladófora. 11, oedogonium. 11, todas clorofíceas. 12, stentor. Essa aqui, stentor. Então, são protozoários. E 13, acineto. Então, 13 clorofitas aqui, protozoários, que compõem aí essa comunidade perifítica, né, que vive por sobre as folhas das macrófitas. Bom, aqui de novo, né, mostrando as macrófitas associadas aqui na região litorânea. Então, possíveis interrelações entre macrófitas aquáticas e outras comunidades
e com o meio ambiente. Então, a espessura das setas indica a magnitude dessa inter-relação. Então, aqui mostrando, quer dizer, a seta que tem maior largura e magnitude é essa da absorção, né? A absorção de fragmentos, tá? Absorção de nutrientes aí, de compostos químicos, né? De carbono, né? Não é carbono não, mas eu digo compostos com nitrogênio, né? Carbono, fotossíntese. Mas é o principal, tá? Que tem a ver com aquele aspecto do bombeamento, tá? Aqui mostrando o perifíton sobre as folhas, né? O fitoplâncton, tá? Ok. Então, dessa forma, as macrófitas aquáticas mostram-se tão intimamente relacionadas ao metabolismo dos ecossistemas límnicos que a preocupação com sua preservação torna-se ferramenta de importância fundamental para a manutenção da biodiversidade de ambientes aquáticos. Torna-se evidente a importância das áreas alagáveis que ocorrem em todo o mundo em diferentes climas. Inúmeros estudos têm enfatizado a elevada produtividade de plantas aquáticas nesses ambientes e sua importância na ciclagem de nutrientes. Bom, no Brasil, a maioria dos lagos são relativamente rasos, possibilitando a formação de extensas regiões litorâneas, áreas amplamente dominadas por macrófitas. Tais regiões, consideradas as principais responsáveis pela produtividade biológica dos sistemas, são extremamente vulneráveis aos impactos antropogênicos, especialmente aqueles ocasionados por diferentes tipos de poluição e pela turbidez oriunda da erosão dos solos. Dentre as inúmeras espécies de macrófitas com ocorrência nas águas continentais brasileiras, muitas são excelentes bioindicadores. Bom, então elas são extremamente importantes para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas aquáticos, fonte de matéria orgânica, influenciam na ciclagem de nutrientes, fornece alimento e abrigo a local e reprodução para a fauna. Poderia continuar listando um bom tempo aqui. Além de toda essa importância ecológica e do fato de nos proporcionar beleza, são ainda de grande interesse para nós, visto que muitas espécies são utilizadas para fins medicinais, artesanato, ornamentação, adubação, tratamento de efluentes, aquariofilia e na alimentação. Contudo, pode se tornar uma praga devido ao seu rápido crescimento, quer dizer, a proliferação rápida, né? Causando enormes prejuízos, por exemplo, na navegação. Tá? Invasoras aquáticas são sintomas de problemas ambientais e muito raramente sua causa. Porque se elas se proliferaram, é porque teve aí um desequilíbrio, um distúrbio, né? Uma entrada excessiva de nutriente, né? De esgoto, de alguma substância química, né? De matéria orgânica, que favoreceu a proliferação, o crescimento exagerado aí dessas macrófitas. Aí são chamadas de praga. Aqui exemplos, tá, que pode ser feito com junco, taboa, né, aqui uma bolsa, chinelo, né. Aqui a questão, né, de uma tartaruga, parece ser um cágado, em cima de uma folha de Vitória Régia. E aqui um esquema de tratamento da água com macrófita, né? com um aguapé. Né? Eles aqui confinados nessas áreas aqui, dentro de lagos, né? Ou não sei se é um lago, uma represa, alguma coisa assim, um corpo de água. E nas represas? Bom, aí mais ou menos a mesma coisa, tá? Algumas espécies que são comuns nas represas. Equinorquia azurea, que é essa aqui da foto, retirei do Wikipedia, tá? Olha a flor dela. Salvinia modesta, Salvinia sp, já mostrei a foto. Egédria densa, já mostrei a foto.
As geadrianasas são flutuantes livres encontrados em reservatórios eutróficos com grande biomassa. Tifa Heliocarex, macrófitas, emergentes comuns a alguns reservatórios. Bom, em relação às represas, né? Fatores abióticos, né? Que influenciam aí nos padrões de distribuição desses organismos, das macrófitas. A disponibilidade de radiação subaquática, luz, né? E a alcalinidade são fundamentais para a colonização e ocupação de espaço pelas macrófitas aquáticas. E variáveis hidráulicas e biológicas aí associadas a esses corpos de água e essas represas. Bom, então basicamente é isso. Então, obrigado por assistir o vídeo. Com isso, encerramos com essa primeira parte da aula síncrona, né, de quinta-feira. Perdão, foi de quarta, né? Quarta-feira, perdão. E vamos dar, depois vou postar outro vídeo dando continuidade aí ao conteúdo, no caso agora para finalizar a parte de represa, né, que é zooplâncton e comunidade de peixes em represa. Então, obrigado, até mais.